Samuel. Quem sou eu, pastor Samuel, para dizer a ela que não? Pastor Samuel, põe aí, né? Homem sábio. Obrigada. Então, eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Eu quero ler 12 versos desse capítulo 1. São os capítulos 3 e 4, porque eles me trouxeram mais sentido para testemunhar. O verso 3 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Fomos e somos e seremos contemplados por Deus. Esses versos trouxeram para mim muita luz, me fizeram compreender mais do que nunca que Deus não promove sofrimento para a vida de ninguém. Deus não fica, como alguns pensam, debruçado numa nuvem, brincando de batalha naval, war, jogando um barquinho contra o outro, soprando temporais na vida das pessoas. Deus sofre conosco. E a dor traz consigo grandes lições. Nunca mais seremos os mesmos depois de vencermos a dor, depois de vencermos as provações. E esses versos trazem para mim um legado, uma missão de que eu, por ter sido e por ser consolado e confortado pelo Senhor, posso e devo, com a mesma consolação que recebi de Deus, confortar aos que estão sofrendo. Com a mesma medida com que eu fui amparado pelo Senhor, confortar os que sofrem, até mais do que eu. É muito triste chegarem nos cultos de quartas-feiras em alguns lugares e as pessoas só pedem. É importante, a própria palavra nos exorta, né? Pedir, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, enfim. Mas alguns cultos mais se assemelham com lamentações, culto de lamentação, de lamúria. Eu compreendo que essa é uma dinâmica, que essa é uma ação dinâmica de eu recebo e eu volto para testemunhar. Eu preciso dar o retorno, eu preciso agradecer. E quando eu agradeço e testemunho do que Deus fez por mim, eu sou usado como um canal de consolação para abençoar a vida daqueles que sofrem. Então é muito triste quando alguns lugares transformam os cultos de quarta-feira no muro de lamentações. Precisamos testemunhar do que Deus tem feito por nós, porque talvez essa seja a melhor maneira de alguém conhecer o Senhor ou despertar o interesse por conhecê-lo. Em 2010, para que fique mais claro, aqueles que me conhecem de perto sabem que eu sou portador de uma doença autoimune chamada psoríase, que convivo com ela por quase 30 anos. E em 2010, eu fui encaminhado para uma clínica de um médico chique, num bairro metido a chique, com preço de consulta chique aqui em Salvador. E esse médico estava estava ministrando uma medicação, um tratamento que, de acordo com algumas pessoas, dava um bom controle. A psoríase, para quem nunca ouviu falar e não conhece, ela não é hanseníase, a palavra aparece. E a hanseníase, que carrega consigo um estigma tão terrível, já existe cura para a hanseníase. Para a psoríase existe controle, né? Qualidade de vida. A psoríase se manifesta na pele também. Ela atua no sistema imunológico, debilitando o sistema imunológico do portador de psoríase e se manifesta na pele em forma de feridas, como se a pele estivesse inflamada. Existem várias teorias para explicar, mas o certo é que é um incômodo tremendo, porque ora ela vem de modo brando, ora vem de modo muito severo, e é desconfortável, no mínimo, quando a gente tem algo
que pode ser visto como a psoríase, e encarar o olhar de estranheza das pessoas. Isso quando não vem acompanhado de um olhar de repulsa, de nojo. E eu passei a minha vida quase toda andando de camisa de manga comprida. Podia estar o sol que fosse. Eu podia estar em Teresina, meio-dia, eu estava usando uma camisa branca de manga comprida. Não era nem médico, nem pai de santo. Eu só estava com vergonha de permitir que as pessoas vissem as feridas, porque eram sempre as mesmas perguntas e eu já não tinha mais paciência para ficar explicando. E por mais que explicasse que não se trata de uma doença contagiosa, as pessoas, no fim, sempre perguntavam, isso pega? Enfim, essas enfermidades, elas trazem consigo uma dose de estigma também, de preconceito, de coisas que não são muito fáceis de lidar. E, em alguns momentos, eu recorri ao isolamento para evitar. Só que veio o chamado do Senhor para a minha vida, para esse ministério, e eu tinha que estar sempre cercado de muita gente. E Deus agiu sempre com misericórdia, nos sustentando. E em 2010, eu fui até essa clínica para conhecer esse tratamento, na esperança de que desse um controle, porque já tinha utilizado várias possibilidades. Quando conheci esse médico que passou uma medicação, que a primeira dose deu quase R$1.000 em 2010, mas como brincou minha esposa, era para combinar com a clínica chique, preço de consulta chique, enfim. Eu parecia estar encontrando o milagre dos milagres, porque o remédio começou a fazer um efeito fabuloso. As feridas que àquela altura se disseminavam nas minhas pernas e no tronco foram desaparecendo em questão de 15 dias. E esse médico, no receituário, fez a observação de que eu deveria tomar banho de sol, bastante banho de sol, aproveitar para tomar banho de sol, porque facilitaria a cicatrização. De fato, só que ao cabo de 2 meses, ele havia combinado que eu retornasse após 60 dias, então eu fiz a dose de remédio que durasse os 60 dias. Após 1 mês e meio, eu estava numa viagem no norte, no Pará. Comecei em Recife e segui para uma caravana de 10 dias no Pará, e de lá deveria seguir para Teresina. A medicação acabou e eu não estava com o receituário, não conseguia aviar uma medicação preparada em farmácia de manipulação. Era um combo de uma loção capilar, um creme para o corpo e mais uma outra coisa lá que eu nem lembro. Enfim, ao cabo de 3 dias sem usar a medicação, as feridas foram voltando, só que de um modo muito estranho, como nunca havia acontecido antes. E elas vinham em placas e com grande irritação, uma hipersensibilidade. E eu pensei, cancelar, agora não dá para cancelar. Como não apareciam nas mãos e no rosto, colocava um terno, a velha e boa camisa branca de manga comprida, ninguém precisava saber. Eu consegui cumprir a caravana um tanto quanto incomodado, né? Porque essas feridas coçam e quando elas vão se tornando severas, elas começam a produzir secreção, enfim. E no primeiro sermão da caravana, o pastor, o orador da caravana, ele pregou sobre os 10 leprosos. Eu já fiquei com o pé atrás com esse pastor. No segundo dia, ele pregou sobre Naamã. Eu já disse, isso é comigo, é pessoal, não é possível. Brincadeiras à parte, eu glorifico a Deus porque eu posso brincar com isso hoje, mas eu não conseguia. Eu era uma pessoa, até certo ponto, atormentada pela tristeza, porque eu queria me livrar e eu não conseguia. Eu ouvia pessoas falando de curas e eu sempre me perguntava, por que não eu, Senhor? Outros tens abençoado, salva-me também. E eu perguntava, o que está acontecendo de errado? E às vezes falava para as pessoas e tinha gente que dizia, você está orando errado, você tem que orar com autoridade. Você tem que exigir, em nome de Jesus, eu te ordeno, Senhor, que esta ordem de enfermidade saia da minha vida. Era tanta coisa, sabe, que me falavam, e eu dava crédito, e horas não.
Sonhei várias vezes que Jesus entrava no meu quarto e tocava, e eu acordava com a pele totalmente restaurada. E de manhã, quando eu percebia que as feridas ainda estavam ali, aquilo me entristecia. Essa tristeza se transformou. Essa tristeza, por um tempo, virou revolta. Porque eu ficava tentando barganhar com Deus. Eu ficava dizendo, Senhor, se tu me curares, eu serei o melhor filho, o melhor servo, aquele que vai dedicar a vida para o Senhor. E não vinha a cura. E eu ficava pensando, e jejuava, e fazia pactos. Enfim, um dia eu estava tão angustiado que eu disse para o Senhor, olha, Pai, eu não vou mais te louvar. Enquanto o Senhor não me curar, eu nunca mais te louvo. E eu esperei o raio, mas o raio não veio. Veio a palavra do Senhor muito cortante, segura e tranquila no meu coração, dizendo, filho, minha graça te basta. E eu retruquei. O Senhor não está entendendo a minha oração, eu estou te pedindo cura. E o Espírito Santo insistia comigo. Minha graça te basta. Não foi fácil compreender isso. Levei um longo tempo. Como um bom burro chúcaro, eu levei um longo tempo para compreender como é bom sentir-se amparado pela graça de Deus. E hoje eu glorifico a Deus porque posso dizer como Davi disse no Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E voltando para o tratamento milagroso, eu retornei da caravana, já estava com cerca de 60% do corpo tomado de feridas. Fui direto para a clínica e lá recebi a notícia de que eu deveria pagar uma outra consulta, que naquela época custava em torno de R$500. E eu insisti de que havia combinado com o médico para retornar, não houve quem o fizesse me atender, nem o diretor da clínica. E eu saí daquele lugar me sentindo a pessoa mais humilhada da face da terra, desnorteado, sem saber realmente o que fazer. Comecei a caminhar numa praia que ficava próxima ali no bairro da clínica e enquanto eu caminhava, tomando sol, eu chorava e dizia, Senhor, eu não aguento mais. Àquela altura, eu estava há mais de 15 anos convivendo com essa enfermidade. E eu dizia, Senhor, eu não suporto, já fiz de tudo. E o Espírito Santo, muito direto, curto e direto, disse para mim, filho, não fez, tu está mentindo. Você já fez quase tudo. Você nunca quis fazer um tratamento natural. E, de fato, não por falta de oportunidade, porque conheço pessoas na área que sempre me propuseram. Então, ali mesmo da praia, eu decidi ligar para o professor Silvio Bernardes, que era um que sempre me perguntava, e a psoríase? Quando é que você vai tratar isso? E liguei para ele, ele disse, olha, eu não posso te atender hoje, vem aqui amanhã. Aqui era o IAN, conhecido hoje como FADBA. Ele trabalhava como professor na Faculdade de Fisioterapia e agendou, então, uma visita minha lá. Quando nós chegamos, as feridas foram se disseminando de modo muito acelerado. Ele olhou, pediu o receituário do médico e ficou assombrado com o que estava na receita. Eu não entendia nada. E ele disse, olha, isso aqui é uma bomba relógio. E ele fez um coquetel que estava suprimindo a ação do seu sistema imunológico, de modo que parecia que a pele estava boa, curada, sã. Mas quando você parou o tratamento, o corpo entrou no processo que a gente chama de rebote, os médicos chamam de rebote, e a doença veio descontrolada. E tem mais. Tem umas queimaduras aqui que eu não estou entendendo. Aí eu expliquei. O médico mandou que eu tomasse banho de sol e, de preferência, no horário do sol mais forte, de 11 até 2. Ele disse, ele é louco. Ele é louco, porque ele colocou uns componentes aqui nessa fórmula que, com a ação dos raios ultravioletas, eles potencializaram queimaduras. Aí foi que eu entendi porque as feridas estavam diferentes. Haviam queimaduras, principalmente nas pernas, de modo que eu passei a tomar banho de caneca, porque
professor Silvio tinha receio de que a água do chuveiro acabasse machucando mais as feridas das queimaduras nas pernas. Enfim, veio a ordem, não foi nem conselho, foi ordem para cancelar a agenda. Àquela altura, eu vivia exclusivamente do Ministério do Louvor e era o mês de junho, tivemos que cancelar, eu imaginei até agosto, ele falou até dezembro, até que você fique bom. Então, a minha esposa saiu ligando para todo mundo e as pessoas compreendiam, mas ficavam apreensivas. O que é que acontece? Por que está cancelando? Que motivo de doença é esse? E nós não explicamos, até com receio para preservar. Só que foi pior, porque quando o povo não sabe, o povo inventa. E aí começaram a espalhar que eu estava com câncer, câncer de pele. Não, é de garganta, por isso que ele não pode cantar. Não, é no testículo. Não, só não me deram, para resumir, câncer de útero. Mas que vocês pensarem, inventaram. Então a Rede Novo Tempo entrou em contato com a gente, na pessoa do pastor Hamilton Menezes, da rádio. Ele falou: olha, Nath, então a especulação está muito grande, eu aconselho que vocês deixem de lado o acanhamento ou qualquer outro constrangimento e fala do que está acontecendo, porque aí, inclusive, as pessoas já oram, né, focadas do problema. Então, dei uma entrevista, eu estava na clínica lá no IAN e dei uma entrevista e foi feito um blog para explicar. E tem foto minha até hoje. Se você colocar meu nome no Google, você vai me ver lá que nem um lazarento, cheio de pereba. Tem foto minha até hoje dessa fase. E tudo estava indo muito bem. Foram quase 30 dias desse tratamento natural. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz até aqui, eu confesso. E eu assumi o compromisso de ir até o fim. Foram quase 30 dias comendo comida crua, depois de um processo de desintoxicação, aquela coisa toda que quem já fez sabe. E nessa brincadeira, depois de 30 dias, eu estava com 25 quilos a menos. Parecia um boneco de Olinda, era só cabeça. Mas eu estava bem, a pele estava sendo restaurada. E sem muito o que explicar, eu acordei uma noite com muita fome. Muita fome. E desmaiei. Estava todo mundo dormindo, estava no escuro, não queria acender as luzes para não despertar ninguém, desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei caído no chão, mas levantei, vi que estava vivo e fui catar alguma coisa para comer na cozinha. E encontrei lá, umas 2 dúzias de banana e na madrugada mesmo fui eu e as bananas. E depois fiquei preocupado, porque a minha avó baiana, boa, né, da roça, ela dizia: quando a pessoa está muito doente, tem 2 coisas que pode acontecer: a sede da morte, a melhora da morte. Tem a terceira, a fome da morte. Dá uma fome, no dia seguinte ela morre. Aí eu pensei, bem, pelo sim, pelo não, vou morrer de barriga cheia. Comi, chovia muito, era exatamente nesse período, julho, chovia bastante ali no IAN. Fazia frio, mas assim, frio de baiano, 19 graus, 18, porque se der 15, extingue a raça. E eu voltei para o quarto e não conseguia dormir. E ali sentado eu comecei a falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, e orando por todo mundo que me vinha à mente, até que o Espírito Santo disse: sobrou você, você tem que orar por você. E ali chorando eu disse: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me ensinou a orar, diferente do que eu orava antes, tentando barganhar com Deus, tentando pegar Deus pela mão e conduzi-lo para fazer a minha vontade, não procurando entender a vontade do Senhor. Então, naquela oração eu dizia: não te peço que me cures, já compreendo a delícia que é ser alcançado por tua graça, então o que eu te peço é graça, força, coragem e paz para enfrentar o que for preciso. Não sei quanto tempo esse vale vai durar, mas se o Senhor estiver comigo, eu aguento. Depois de orar, já perto de amanhecer o dia, aí o Espírito Santo começa: filho, louva. Falei: Senhor, não tem cabimento, está todo mundo dormindo. Eu estou aqui lutando para me livrar dessas feridas. Louvar, cantar.
Debaixo dessa chuva aí, o Espírito Santo continuou: filho, louva. E bem baixinho, é lógico, para não acordar ninguém, eu comecei a cantar. Era um louvor muito doído, muito sofrido, com muita lágrima, mas vinha do fundo da alma. Acho que foram as canções. Foi o momento em que eu louvei com mais veracidade, com mais força. Também estava sentindo o bafo da morte, né, no meu cangote. E aí você se joga aos pés do Senhor na pegada de ou é agora ou é agora. E quando amanheci o dia, recebi a visita de uns pastores que estavam fazendo mestrado no IAN. Um deles, o pastor que pregou sobre Naamã e sobre os 10 leprosos, ficaram sabendo que eu estava em tratamento. Ali foram me ver, e conversaram, e rimos, e oramos. E no meio da conversa eu lembrei que a minha irmã, que mora no Tennessee, ela frequenta uma igreja lá no College Dale, onde eles têm um culto de quarta. Várias igrejas aí na América têm esse culto, né, do Anória, parece o nome. E ela me perguntou: meu irmão, você já foi ungido? E eu retruquei logo: peraí que eu não estou com o pé na cova, não. E ela me esclareceu, a partir da luz, né, da palavra, que isso é um equívoco tremendo. A unção não é simplesmente quando a pessoa já está com a morte batendo a porta, como na maioria das vezes acontece. E eu perguntei para ela: e onde eu vou encontrar essa pessoa para me ungir? Ela disse: não sei, Deus sabe e Ele vai te mostrar. E no meio daquela conversa com aqueles 2 pastores, eu lembrei do que a minha irmã tinha falado e comentei com eles e perguntei: quem de vocês pode proceder com a cerimônia de unção? E os 2 se prontificaram e combinaram e disseram: olha, só não vai ser agora, vamos voltar amanhã. Amanhã não tem lanche, não tem brincadeira, vamos passar o dia em jejum. Eu já estava. E vamos proceder à cerimônia. Eles voltaram à noite, fizemos um culto, foi muito lindo. Eu mais chorava do que outra coisa. Ali eles leram uma palavra e disseram que a primeira oração seria minha, uma oração de entrega. Não uma barganha, sabe? Não um acordo, mas uma oração de entrega. E é lógico que eu mais chorava do que orava. E eles foram embora, fizeram a cerimônia, né? Os 2 procederam à cerimônia de unção com azeite. E no dia seguinte eu amanheci pior, muito pior, vomitando bastante, com espasmos musculares, dores terríveis nos músculos, tremores no corpo inteiro, não conseguia me pôr de pé. Com muita dificuldade eu levantava e vomitava o tempo inteiro. E um outro médico foi chamado para olhar, e esse homem já chegou na pegada do liga para a funerária, e eu não entendia por que aquele pânico todo. E ele dizia para mim: olha, você está com icterícia, você está com insuficiência respiratória, insuficiência hepática, você está com eritematose, taquicardia. Aí foi falando uma lista. E o professor Silvio, que estava cuidando de mim, olhava para mim, olhava para ele, e ele dizia: olha, você está com a corda no pescoço, você precisa sair daqui agora. E pegou o telefone da minha esposa, o número da minha esposa, ligou para ela e na minha frente disse: Olívia, estamos perdendo o seu marido. Ele está entrando em processo de sepse, ele precisa sair daqui agora, ou vamos perdê-lo. E aí apelaram para a influência política, só que o professor Silvio olhava para mim e fazia assim. Aí o outro dizia: você está vendo vovó pela Greta. E o professor Silvio. Quando esse saiu, eu pensei: eu fico com o da direita, pelo menos tem esperança aqui. Quando ele saiu, o professor Silvio disse: ele não está mentindo, o seu quadro é grave, mas você não vai morrer. Porque eu creio que essa é uma batalha espiritual e você já venceu em nome do Senhor Jesus. E eu me segurei com isso, com essa palavra. Mas havia uma paz tão estranha que não combinava nem comigo, nem com a situação, porque eu era um ser humano extremamente ansioso, por natureza. E àquela altura eu estava vivendo tudo numa paz tremenda, que eu dizia: Senhor, se eu tiver que descansar agora, está de boa. Posso ficar aqui na capa do Batman esperando o soar da trombeta na manhã gloriosa da ressurreição.
porque está tudo bem, eu estou em paz. Só que me levaram para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeira, e lá me internaram e me colocaram no soro e queriam me pôr no oxigênio, porque eu não conseguia respirar direito. E você vai ficar aqui no meu coração. Eu dizia, é ruim, já fui. Eu tinha escondido o celular, liguei para minha esposa, disse, me tira daqui agora, se eu tenho que morrer, eu quero morrer em casa. Então ela ligou pedindo que me levassem de volta, porque eu deveria visitar o meu dermatologista, não aquele da preço de consulta caro. Mas pelo caminho eu conseguia, tentava respirar e não conseguia, o ar parecia que não preenchia os pulmões e eu dizia, eu vou morrer no meio do caminho. Mas o Senhor me fez dormir e quando cheguei em casa, os meus filhos me olharam assombrados, porque eu estava tão magro. Eu não sei como a minha roupa ficava no corpo. E eu só queria dormir. Aí lembrei da minha avó de novo, ao sono da morte. Aquela vontade de dormir. E não estava nem aí, eu dormi. Dormi uma noite inteira, só que quando eu cheguei logo, a minha esposa ligou para um outro dermatologista, porque o meu estava fora do país e não havia vaga. E ela preocupada, e eu dizia, amanhã a gente vê isso. E eu adormeci. No outro dia, recebemos uma ligação do consultório dizendo que tinha surgido uma vaga e fomos. Eu fui apreensivo, que a questão me vai dizer, esse povo louco, tratamento natural, perderam o juízo, estão matando o homem. E quando cheguei lá, ele concordou com tudo. Mesmo não conhecendo a fundo, ele entendeu a dinâmica do tratamento natural e disse, só tem 2 problemas, Nádia. Primeiro, estão te matando de fome, seu mal é fome. E segundo, interromperam o uso de corticoide muito bruscamente, porque eu vinha há 15 anos usando corticoide. Então eu tive o tal do efeito rebote, com o corpo enfraquecido, só comendo fruta e verdura crua e nem todas, por sinal. E lá ele me acompanhou, me mandou de volta para o IAN com um receituário novo. O receituário dizia assim, que eu precisava beber Coca-Cola, Gatorade, Fanta Uva. Eu disse, doutor, o senhor está louco. Ele dizia, o professor vai interpretar. E no outro dizia, picanha, maminha, chuleta, peito de frango grelhado. Falei, doutor, sou quase um mês sem comer carne. Ele vai interpretar. E ele interpretou. Proteínas, eletrólitos energéticos, e aí ele me trouxe proteína de soja, tofu, coisa boa, né? Tofu, mel de abelha, geleia real, clorofila. O certo é que eu estou aqui até hoje, pela graça do Senhor. Para quem já estava vendo vovó pela Greta, como outro médico disse para mim, 10 anos já se passaram no lucro, porque a graça do Senhor foi o que de fato me trouxe até aqui. Durante o período da crise, nós tentamos consultas em tudo quanto é canto, e alguém falou, olha, o Hospital das Clínicas, né, da Universidade Federal da Bahia tem um ambulatório só para doenças autoimunes. Vamos conseguir uma vaga. E conseguir com influência. Conseguiram, com influência, em junho, agendar uma consulta para novembro. Novembro já estava bom, pela graça de Deus. Aí a minha esposa disse, vai lá. Eu falei, mas criatura, eu já estou bem. Ela, vai lá, não custa nada. Já está com a consulta marcada. E quando cheguei lá, tomei bronca, porque a médica disse que eu era um irresponsável, como é que eu estava ali, sem ter nenhuma doença, tomando vaga de outras pessoas. E aí eu saquei as fotos do período crítico e ela mandou chamar a diretora do ambulatório, o chefe de enfermagem, e disse, olha, esse moço disse que ele estava assim há 3 meses atrás. E ali conversamos e eu falei do que estava sendo feito, eles conheciam meu dermatologista, falei do tratamento natural, eles disseram, filha, essa parte a gente não se mete não, porque a gente não tem tempo para isso, para ficar prescrevendo dieta para pacientes. E falei para eles que havia um exército, que eu até hoje não tenho ideia do tamanho, mas senti o impacto da força desse exército na minha vida, de irmãos que se dobraram de joelhos e clamaram em meu favor. Eu recebi a mensagem de tudo quanto era canto. Trocaram a senha do notebook da clínica para eu não ficar acessando as mensagens.
me tiraram de rede social, porque eu via aquelas mensagens da igreja e aquilo me impactava muito, de modo muito forte. Pessoas que escreviam dizendo: amado, está na hora de você refletir sobre as canções que você cantou até aqui. Ou como um compositor me escreveu dizendo: tenha bom ânimo, porque ninguém que, tendo se colocado à frente do exército de Emanuel, ficou imune aos ataques do devorador. Todavia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todo aquele momento me trouxe uma espécie de autoridade. É como se Deus estivesse chancelando uma autoridade sobre a minha vida, para que eu passasse a cantar não do que eu ouvi falar, mas do que eu vivi na minha pele, literalmente. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém que está enfermo, que está sofrendo por alguma circunstância, eu falo de um Deus que eu vi. Eu falo de um Deus que me carregou no colo. Quando tudo faltou e quando tudo falhou, Ele foi o que eu tive de mais certo e presente do meu lado. E não me faltou em momento algum. Existem questões práticas que a gente não pode passar por alto. Eu estava vivendo do Ministério do Louvor. Eu tive que cancelar toda a agenda. As contas não esperam para que você fique bom e aí elas... Não. As contas começaram a se acumular. Nadson? Queridos, em pensamentos aí, faça uma oração para que Nadson consiga conectar novamente para ele terminar o testemunho dele. Que o nome de Deus seja exaltado. Pode continuar, querida. A gente estava aqui em oração. Me ouvem? Probleminha aqui na conexão. Quando chove é desse jeito. Mas, terminando aquilo que a gente estava falando. Quando a grana começou a acabar, do pouco que tinha começou a escassear, as mesmas pessoas, a mesma igreja que se dobrou de joelhos para interceder por minha recuperação,
essa mesma igreja, ela se levantou solidária e invadiu minha casa, invadiu minha vida. E de modo que não nos faltou absolutamente nada. O tratamento do IAN foi pago, os remédios que eu tive que usar a partir de então, a dieta, fiquei até o início do ano seguinte, 2011, em tratamento, foram mais de 6 meses, e eu não precisei ligar para absolutamente ninguém, nem irmãos biológicos, porque os meus irmãos de sangue, os irmãos feitos do sangue de Cristo, invadiram a minha casa, de modo que não nos faltou absolutamente nada. O interessante é que, conforme eu fui ficando bom, as ofertas e ajuda foram desaparecendo. Parecia aquela ação do maná, que durou durante um tempo específico e que foi certo todos os dias, mas, a partir de certo ponto, parou de cair. E a minha esposa olhou para mim e disse: filho, porque você já pode sair, você já pode testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Está na hora de você colocar a cara na rua e testemunhar. 10 anos, né? Estou completando 10 anos agora, em julho, dessa caminhada na trilha do Vale da Sombra da Morte. Não sei se terei que passar por algo parecido novamente. Não fui curado, eu continuo convivendo com essa enfermidade, controlada, graças a Deus, tem sido controlada até aqui. Estou no grupo de altíssimo risco nessa situação de pandemia Covid, por conta de ter essa doença autoimune e, além disso, ser hipertenso. Mas consegui vencer a ansiedade. Consegui aprender e tenho conseguido cada dia mais a depender do Senhor. Portanto, se tiver que passar por alguma crise semelhante, eu sei que Ele vai estar comigo. E sei que tudo coopera para a nossa salvação. E tudo é para a glória de Deus. Então, eu glorifico a Deus pelo privilégio que Ele me deu, mesmo não sendo merecedor, mesmo sendo essa criatura, como a gente diz aqui no Nordeste, essa alma cebosa. Ele olhou para mim e me fez alvo de sua graça, de sua misericórdia, de sua bondade. E todos os cultos que tenho feito desde 2010 para cá, 2011, são cultos de ação, de ações de graças. Porque verdadeiramente o Senhor tem sido bom para comigo, verdadeiramente. Louvado seja o nome de Deus. Amém, Nadson. Realmente, o seu testemunho é uma bênção para a nossa vida, é um lembrete na minha vida de que muitas vezes, quando a gente está passando pela tempestade, a gente não consegue ver aquele que acalma os mares, né? É incrível, mas depois olhamos para trás e não tem como ele não ter estado lá, né? A tua experiência hoje aumentou a minha fé, e eu estava aqui pensando no que você viveu, e como esse Deus realmente, a gente tem que lembrar, Deus me lembrou hoje que a graça dele me basta e é suficiente. Amém. Eu não devo temer nada, né? Nadson, no final de cada testemunho, a gente abre aqui para o pessoal, às vezes, fazer uma pergunta, ou alguns querem, como eu fiz agora, dizer assim, olha, eu fui alimentado com isso, minha fé cresceu, Jesus foi exaltado porque ele me lembrou disso. Então, que aqueles que gostariam de, em curtas palavras, agradecer o Nadson, ou também fazer um comentário aí sobre o que ouviu, como a sua espiritualidade foi acrescentada, aí a tua fé, a tua certeza, pode fazer nesse momento em curtas palavras. Esse aqui é o Jean Thiago. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você estava orando, pedindo a tua cura, e você
não entendia, você achava que Deus não estava te escutando, mas parece que a forma que como você estava fazendo, você não conseguia entender a Deus tampouco. E isso é interessante porque a gente é egoísta, a gente é mau mesmo, a gente quer pensar em nós mesmos. Mas é interessante isso que você falou, que a minha graça te basta. E você complementou ela muito linda, que falou assim, que ela é maravilhosa, é melhor que o que você queria, você nem sabia, Deus estava ali e nem era aquilo, nem sei como te dizer, mas como Deus queria te mostrar uma coisa, que Ele estava sempre contigo, mesmo você com cabeça quente, com feridas, chateado. Isso é grandioso, isso. Deus te abençoe. Amém. Exatamente isso. Louvado seja Deus. Opa, boa noite. Sou o Gabriel aqui de Fortaleza. Você me conhece muito bem, né, meu amigo? Eu estive aí, esses dias aí do mês de junho com dengue hemorrágica. No caso aí, como a gente é aqui do Nordeste, quase papoquei, né? Quase ia me embora também. E eu quero agradecer também por ele ter me dado esse testemunho, que eu nem sabia, viu, Nath, que você tinha passado por isso. E você me deu muita força quando eu estava doente, né? Amém. Quando eu estava doente, eu tinha uma live aí todo dia de manhã e todo dia a gente orava junto e agora, mais do que nunca, me fez me fortalecer e saber que só a graça me basta, né? Muito obrigado. Amém, amém, Gabriel. Amém. Nadson, nós Oi. somos gratos por você trazer esse testemunho para nós no culto de quarta-feira. Nos cultos de quarta-feira nós trazemos sempre um testemunho, alguém para contar realmente. Eu sempre me impressionei com os nossos irmãos queridos de fé, evangélicos, que eles usam esse recurso muito mais do que nós, o testemunho. E por isso que muitas pessoas se impressionam com Jesus e querem conhecer mais a Jesus, porque eles não medem esforço para contar sempre o que Jesus fez na vida deles, né? Sim. E por isso que esse culto ele tem esse intuito de nós relembrarmos a nós mesmos, quem conta, e a todos os que ouvem, de que existe um Deus no controle de toda a história, né? E sempre, de maneira diferente, existe um Deus cuidando de cada um de nós. E eu, por isso, na sua experiência hoje, agradeço pelo teu ministério. Que Deus continue te dando força para que você continue sendo essa ponte que liga a sua vida ao autor da vida, Jesus Cristo, através da música, através do testemunho. Tá bem? Que Deus continue te abençoando ricamente. O professor Santana Amém, quer falar. Fale, meu professor. Dá para tirar o mute? Só um momento, professor. Ok. Como ele saiu da clínica sofisticada e foi para o Rio Jordão. Muito bem colocado, professor. Foi exatamente isso. Nadson, eu queria te agradecer por você aceitar esse convite. Muito bom te ver de novo. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Amém. Olha aqui, Amém. ó, quem quer dar um oi para você. Peraí, vem para cá. E aí, Nadson, tudo bem? Fala, bonitão! Ah, se eu tivesse um cabelo desse! Quando é que vai voltar aqui fazer uma torta pra gente, hein? Amigo, é só estalar o dedo. Tá instalado aí, ó. Um abraço. Um abraço. Um abraço para Abraço, Carlão. Abraço, João. Beijo. Beijo. Querido, você pode nos despedir de oração? Posso? Vou fazer uma oração cantada aqui. Perfeito. Acho que dá tempo, né? Assim a gente tem toda a noite. Pronto.
Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim, em alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com tua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim, alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Amém. Louvado seja Deus. Naquela noite em que recebi a visita dos pastores que procederam à unção, eles leram uns versos no livro de Isaías, capítulo 54, que me trazem muito alento até hoje. Isaías 54, verso 7, verso 8 dizem: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu continuei lendo e encontrei a última frase do verso 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. E com essa certeza que a gente vai falar com Deus agora, feche os seus olhos onde você estiver. Vamos ser elevados à presença do Senhor através dessa oração. Pai querido, honra, glória, louvor, adoração, nós trouxemos para colocar diante do teu altar. Gratidão, Senhor. Gratidão define
o sentimento maior do nosso coração. Às vezes desfalecemos, às vezes os reveses, os ventos traiçoeiros fazem com que o medo se avizinhe da nossa mente, do nosso coração, e nos leva a esquecer de quem é o Deus que nos conduziu desde sempre até aqui. Ouvindo testemunhos, lendo a tua palavra, nós nos sentimos animados, mais do que confortados, animados para prosseguir confiando. Porque não há problema demasiado grande que o Senhor não possa resolver. Não há mal demasiado terrível que o Senhor não possa sanar. Não há cadeia mais intensa e terrível que seja que o Senhor não possa romper para libertar um filho, uma filha. E nesses dias escuros de pandemia, onde o planeta está mergulhado em trevas, nós temos a tua luz, nós vivemos a tua maravilhosa luz e queremos que essa luz, Senhor, venha alcançar aos que sofrem, venha alcançar aos que estão angustiados, aos que estão trilhando pela senda do vale da depressão. Usa-nos, Pai querido, como instrumentos abençoadores, como instrumentos para despertar paz no coração dos que estão sofrendo. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda o meu coração, nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome dele, que nós oramos, em nome dele, que nós te oferecemos nossas ações de graças. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, Nadson. Deus continue te usando poderosamente. Foi um Deus prazer. abençoe a vocês todos. Foi um prazer imenso. Forte abraço. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo Beijo, Evelyn. na Olivia, nos meninos, Valeu. ok? Oi, Nadson. Obrigado. Beijo, Evelyn. Beijo para todos. Obrigada, vocês também. Tchau. Deus abençoe. Saudades. Saudades também. Obrigado a todos os amigos que se conectaram. Que Deus abençoe a vocês todos, tá bem? Amém. Amém. Bye, bye. Mário, você tá muito bonitão com esse óculos. Mas... Como está, Mário? Faz 10 anos. Good. How are you guys? Doing good. It's good to see you all. I've been missing in action. Oh yeah, long time no see you. Yes. How you doing? I was at a wellness center with Peter. Oh, Yeah, volunteering for 2 weeks. that's good. Yes. How are you guys doing? We're the same. Can you We're hear me working. okay? Everything's good, yeah. That's good. How's the girls, the kids? The girls are good. She's got her monthly friend over, Oh, but she's doing okay. Yeah, good. but we're here. Hi, Isabella. Actually, Ei, professor Santana. See you. Tá bonitão também, professor. tira ele do mudo. Tá no mudo. Deixa eu tirar aqui o mute aqui, mas eu não tô conseguindo tirar o mute dele. Tira o How are you, Pastor? Como tá, pastor? Melhor agora. Ah, como tá o baixinho aí? Tá o menininho? Molequinho. O baixinho tá desmaiado aqui, viu? Ah, é. Dormiu o bichinho. Agora ouviu falando, abriu o olho ali. Como é que está o Brasil, pastor? Meu amigo, o Brasil continua sendo a pátria amada do Senhor Jesus Cristo, então a gente está bem cuidado. É, Mas tá esse meio dessa loucura aí, mas fazer o quê, né? O povo tá aprendendo a conviver com isso daí. é.
É o jeito, né? Daqui a pouco vai desaparecer bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos. Vai ser uma bandeira só, né? É, que esse dia chegue logo, professor. É. Muito bom. Que a grande rocha acerte o pé da estátua logo, né? Seria muito bom que isso acontecesse esse ano, né? Seria. Mas enquanto ele não volta, a gente testemunha do poder dele na vida nossa e daqueles que nos cercam, né? Misericórdia de Deus. Oi, Silma. Você está acordada? Tô aqui, bem ouvindo. Tô bem acordadinha, ouvindo vocês. A gente queria ouvir tua voz também. Pois é, pastor, como é que está você, a Josi, o fofinho do Theo, como está? Ah, tá, o fofinho. Eu até fiquei meio coradinho aqui, pensando que você tinha falado comigo, mas é com o Theo, né? Não fica com ciúme, não. Você também tá bem fofinho. Ué, pois isso aí eu não sei. Silma, graças a Deus. Deus tem cuidado bem da gente. A gente está aqui no NASP. Deus tem cuidado da gente. Vocês estão no NASP, não está na... Ficou pouco tempo na chácara, pastor? Eu fiquei uma semana. Eu vou voltar agora no final do mês, que é aniversário da mãe, aí vou lá passar mais uma semana ou duas com ela. Aí é Dia das Mães, e aqui no Brasil, no próximo um final de semana é o aniversário dela. E no outro é Dia dos Pais, né? Aqui no Brasil. É agosto. Então, esse ano eu vou comemorar 2 vezes o Dia dos Pais. Coisa boa. Não esquecer que é Dia dos Pais, entendeu? Que eu sou papai. Coisa boa, hein, pastor? Privilégio grande demais. Saudade demais de você. Fica com Deus. E aí, Mário? Olha o bebê chegando aí, Mário. Olha o molequinho aí, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ai, que gostoso, gente. Nossa, tá enorme. Cresceu mesmo. Gente, como cresceu. Tá pior do que batata. Não, agora que Deus da caixinha. Olha só que coisa mais gostosa. Ai, que vontade de abraçar a gente, beijar ele. Olha que tamanho que está esse menino. Tá parecendo um tourinho. Olha. Eu comecei a comer muitas frutinhas e papinhas naturais. Agora eu estou crescendo que nem um bambu. Não, já começou já. Olha aí. E come bem, pastor? Que nem o pai. Gosta de um garfo, então, é? Que fofo. Let me see him, pastor. His face. Let me see his face. Oh, que lindo. Ai, Look at the cheeks. Big cheeks. Fica bom. Que olhão. Gente do céu, que coisa mais gostosa, titia Silma. Olha que gostoso. Olha a olha o tamanho do olho, gente. Você acha que eu vou dormir? Vou nada. Serious. Vou dormir? Vou nada. Vou dormir nada. Olha aí. Menino. Tá vendo? Ele não perde, não. Ó. Já tá tarde pra você ficar acordado. Se você olha, tá Cresceu acordado. muito ele, hein? Olha só. Ele fez, eu fiz ontem. Tá lindo. Foi ontem que ele fez 7 meses. Ontem já fez 7 meses? 7 meses. Gente, logo você já tá com 1 ano. Daqui a pouco. Uau! Que tamanho, que presente maravilhoso. Tá gravando.
Verdade. Mas depois é só